Pessoal, seguindo aqui então, né, minha respiração, né, número 34, dia 34, consecutivo, é, lembrando aqui, né, ontem, o primeiro dia foi bom, comecei fazendo 20 minutos com inglês, né, aí depois desandou na parte da tarde, né, e foi um pouco complicado, né, é, hum, o que aconteceu comigo ontem já aconteceu ao longo da minha vida, né? Só que eu sempre pensei que fosse só sono, né? Eu sempre usei muito música alta no fone de ouvido, né? Certos estímulos para me, me colocar, né? Em atividades, né? É, ademais, ontem ficou claro que eu, sem lista, né? Eu vivendo normal, igual todo mundo vive, e fica muito bagunçado, sabe? Eu me atrapalho todo, eu não tomo água direito, eu não escovo os dentes direito. Então, pra mim a lista é o papel com a escrita, né? Os passos pra mim é o melhor. É onde eu fico menos cansado e com uma sensação de tipo assim, nossa, que legal, consegui fazer tudo, né? E tô ok, né? Ah, né? Então é isso. Isso que aconteceu comigo ontem. Ontem eu não fiz parte 4 de respiração, não ia conseguir, né? Hoje eu acordei cedo, mas eu comecei meu dia um pouco tarde, fiquei esperando meu pai sair, né? Eu fiquei refletindo aqui agora, né? Eu tô tentando pensar evento 2018 e passado, né? O passado revelou, no passado temos três convulsões, né? Três convulsões a cada 7 anos, só que o padrão foi quebrado. A última convulsão que eu tive já tem mais de 7 anos, né? Então o padrão foi quebrado. hum, Todas as três situações têm algo em comum, atividades estressoras, né? Tanto emocional ou fisiológica. É, Numa primeira convulsão foi num festa de casamento da minha prima. Me senti muito confuso no ambiente, mareado de voz, eu senti meio sobrecarregado. Eu senti algo igual ontem, só que muito mais forte. Um negócio extremamente forte. E se ele não consegue sair do ambiente, né? Não tinha tomado nada, né? Bebido nada. E deu ruim, convulsionei. Então, eu acho, minha hipótese, né, que meu sistema nervoso ele tem um limiar mais baixo, né, para lidar com atividades estressoras, né? De fato, infelizmente, é assim, né? É... Coisas que talvez para as pessoas não estressam tanto, para mim estressa mais, né? Eu sinto mais forte. Talvez minha hipótese seja essa, né? Na população geral, talvez isso não seja tão forte para o pessoal, mas para mim é mais forte, né? Ah, então eu tô me conhecendo, né? Depois de diagnóstico, tô nomeando, né? Tentando entender algumas coisas, né? Eu percebo que hoje em dia eu achei que era assim, a rotina é irrelevante, né? Quebra de rotina não, quebra de rotina machuca, gente. Desregula dentro, sim, mexe dentro. Falta de previsibilidade também, desregula pra caramba, né? Quando eu falo previsibilidade aqui, não é um sentido só de horário, entendeu? Não é uma coisa chata, tipo assim, a pessoa marca 20 horas, tem que ser 20 horas. Não, não é isso. É estrutura, né? De organização, né? Como que vai fluir o dia, né? Como que vai ser, né? Como que vai... Esse negócio de ir vivendo não rola pra mim. Eu tenho que estruturar e seguir, né? Porque eu tenho muita dificuldade de perceber o momento certo, né? Das coisas, né? Por exemplo, tomar água. Não tomo, entendeu? Se eu me jogar, eu entro no hiperfoco, entendeu? Eu entro em coisas muito prazerosas pra minha cabeça, aí eu fico sem tomar água,
Até sem comer no horário certo, né? Então eu preciso realmente ser disciplinado e viver com um robozinho seguindo listas, né? Babies steps, né? Porque são coisas chatas pra fazer, né? Então são babies steps. Ahn, então, uma hipótese que no social, talvez isso pesa mais do que o medo de ser julgado, entendeu? É porque vai cansando mesmo a cabeça da gente, né? Eu prefiro um a um do que grupos, né? Porque cansa mesmo, né? Você fica cansado, você fica sobrecarregado, né? Depois de um tempo. E é um incômodo permanecer ali, né? É cansativo. É, eu sempre pensei que, na verdade, poderia ser minha personalidade, né? Que desde criança eu sou muito introspectivo, né? Eu lembro que eu gostava de ver minha mãe cozinhar, eu ficar na mesa igual um gatinho, né? Observando e tal. Ou eu no fundão da sala, né? Nem pra nada. Sem interagir muito, né? Ah, e eu amo meditar, né? Ficar assim. Minha vontade de ficar o dia inteiro assim. E isso não é tédio pra mim. Eu gosto disso, né? Eu gosto muito de ficar assim. E eu não canso de repetir as coisas, né? Eu em Florianópolis fazia a mesma coisa todos os dias, né? Eu gostava muito daquela rotina. Eu fazia a mesma coisa, né? Eu passava pra floresta, né? Passava pelas vaquinhas, né? E elas felizes, né? E eu acho que as vacas que estão lá, na real, elas são vacas pra viver, assim, pra sempre, entendeu? Porque o tempo todo que eu fiquei lá, elas são as mesmas, né? Eles não estão matando, né? Pra comer. Então, eu acho que deve ser mais pra. Não entendo muito bem, né? Mas eu acho que é mais pra preservar, né? Talvez. Elas comem um capim, eu acho, né? É, E aí eu gostava da floresta, né? Muito boa. é, As árvores, né? Natureza, né? Ia pra praia também, né? Fazia meditação, respiração. Aí corria na floresta, andava. Aí depois passava pela mesma rua. Aí os gatinhos, o cachorro, e por aí vai. Aquele solzinho, né? Na parte da manhã, muito bom. Friozinho com solzinho, top demais. Então, assim, a minha forma de viver, com o tempo, ela sempre vai ter repetição, né? Pra mim não é chato, né? Pra mim fica bom, entendeu? Isso não significa que eu não gosto de novidade, eu gosto de novidade, né? Eu já fiz até, quando eu era mais novo, né? Viagens, né? Estilo mochilão, né? Eu vejo a viagem que eu fiz como algo que não envolve muito social, né? Mas algo introspectivo, né? É como se fosse uma meditação, né? Um mergulho dentro de mim. Porque o viagem que eu fiz foi a agrofloresta, né? Fiquei em agrofloresta, lugares inóspitos, né? Muito isolado, né? Meio do mato, né? Não tive tanto contato com o social, né? Então, quem olha de fora parece que até é contradição, autista. Mas autista pode viajar também, gente. Autista pode ir para hostel, né? Até para Europa, qualquer lugar. Até lugares com barulho, né? Isso não implica que a pessoa. O senso comum, acho que deve achar autista com uma pessoa antissocial, muito tímida, né? Fria. Ah, mas não é assim, gente. É mais o processamento atípico de sensorial, né? E social atípico, né? Causa dor física, né? Sobrecarga, né? Atrapalha, impacta, né? A forma que o indivíduo vai viver e se comportar é infinito, não tem como prever, né?
Eu não sou uma pessoa fria. Eu não sou uma pessoa fria, não sou. Talvez minha irmã me ache, né? Porque a gente não tem tanta conexão profunda por causa de assuntos, né? Mas eu gosto dela, né? E ela gosta de mim. A mesma coisa que meu pai também, minha mãe, né? Não tem muito o que falar, né? Mas com as pessoas que eu tenho sintonia, ninguém me vê assim, né? E ser frio também não é errado, né? Não é ruim. Não é uma comparação aqui nesse sentido, né? Mas de fato eu sou muito sensível, né? Sinto tudo muito forte, né? Eu sinto tudo muito forte, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, o prefeito de Florianópolis lá, quando ele fez aquela situação da higienização de pessoas, que ele me feriu, entendeu? Pô, porque eu tô fazendo esse lugar, gente, vou embora daqui, pelo amor de Deus. Isso não é questão de esquerda e direita, né? É questão que isso, pô, a pessoa pode ser de direita, mas ela pode ser mais humana, né? Isso que ele fez foi horrível, né? Aquilo me feriu, né? Aí eu fiquei meio desanimado também, né? Então, assim, são coisas para as pessoas em geral, ela é ok, pra mim machuca, né? A pessoa vai lá e fala mal de uma pessoa de estação de rua também, né? Ou julga alguém que está trabalhando como garçom, por exemplo, né? Ou etc. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Ah, eu não gosto muito dessas coisas, né? Isso me afeta. Talvez mais do que a população em geral. Então é isso. Fazendo uma respiração hoje aqui com inglês. Hoje estou bem. Só tive uma névoa mental. Agora eu vou ver tela preta com as escritas, né? Os escritos. In a lot of ways, everything that we see that's around us are cousins to us. We're all part of the same underlying life force that started burning in this creature that lived 3.7 billion years ago. And everything that's we are is in a lot of ways an elaboration on these self processes that started with Luca. And it gets even more complicated because once you start looking at your cellular structure, you begin to realize there is no single being there. For example, each of our cells contain mitochondria. And mitochondria are interesting because they have an entirely different DNA than the DNA that programs for us. And so, in a lot of ways, we're an amalgamation of two different species at the cellular level. And then, of course, we're multicellular, so we're all of these cells coming together and carrying around also a microbiome with thousands of other species kind of living in and amongst us. And even this sense of perception and consciousness that we have is really the orchestration of all of these cells coming together. And once you begin to appreciate that that's your physical reality, that that's what's behind this experience of being, realize there's not really a single solitary I there. It's much more of a we. Certo, vamos lá então. It's also the case that I think when we think about ourselves, all of us have had the experience of, wanting to be kind and good people, but then suddenly finding ourselves acting selfishly. We might want to be patient people, but then we find ourselves losing our temper. So it's almost as if we have, these different cells inside us that have their own agendas. That's exactly right. And one way to think about that is that yourself is not a solitary thing. It's a process, or more accurately, a set of processes. And these processes sometimes work together, but sometimes they work at cross purposes. So you have a cellular self, which is your cells metabolizing energy. You have an animal self that's there making maps of reality and making predictions about what it thinks is going to happen next. Of course, we humans have language, so we have this linguistic self where we've created culture and laws and morals and identities. And those are a big part of our self processes as well. And so a lot of these oftentimes are in conflict with one another. Like what our animal self is either predicting or wanting or desiring
may be very, very strongly at odds with what our linguistic self tells us we need to be doing at that moment. You also talk about the tension between our higher cognitive faculties and some of our survival-based instincts, and how in some ways these tensions are compounded by modern life. Talk about the relationship we might have with food and how that's shaped both by ancient cues, but also ancient cues that are out of step with the modern world in which we live. Right. So I have a real weakness. I feel about ice cream the way that Frederick the Great felt about tall Prussian soldiers. And I just, sugar in particular, just has me wrapped around its little crystalline finger. And I know sugar's bad for me. I want to be healthy. I see how it jangles my mood. I just crave it all the time. I just love it, especially late at night. And that's when the ice cream cravings really hit like a freight train. And this is a lot of conflict for me. Like, here I am in this experience of me, yet I'm torn between this just deep craving for ice cream and a mind that knows that, slim waist and chubby hubby just are not things that go together. And so the big part of a lot of our self processes are about negotiating these conflicts. And that craving for ice cream is situated in some deep biological signals in our brains about what sugar rewards for us. When we consume sugar, it's signaling to our brain, hey, this is a lot of calories. This is a great thing for us to eat. And if we were in the wild, we would just be all over it. So in a way, refined sugar hijacks our brains. And then we live in a consumeristic culture where we're just flooded in all of these things that hijack our neural systems. We can see this in our food. We can see this with the internet, which triggers all of these dopamine releases and keeps us coming back for more and more and more. We can see it in just all the consumeristic pleasures that are offered to us in our modern capitalist society. And so all of these things are really taking our animal processes and just hijacking them and pulling them out of whack. And so no wonder we often feel so torn apart and pulled in so many different directions. Do you find your feet carrying you to the ice cream store even when your brain is telling you to turn around and walk away? Oh, sure. I'm like, oh, honey, gotta walk the dog again. My dog knows our neighborhood bodega very, very well. Another reason we find ourselves divided against ourselves is that most of us tend to identify with our conscious minds as if that is the whole of who we are, when in fact we are powerfully driven by forces that are outside of our conscious awareness. Talk about this idea that even at a psychological level, it's not like there's one of us. Right, and we could see this in what I would describe as sort of this fourth layer of the self, which I would call the egoistic self. So all of us have these egos, and egos are really just these suite of neural processes that are there to help us get what we want from other people. And our egos, defend our entitlements and our rights, but they also are there to keep us from saying awkward things or things that might later get us in trouble. So we have these suite of neural mechanisms, and they get wrapped up in our identities and our aspirations. We can see this oftentimes when we're just daydreaming, and oftentimes we drift into thinking, oh, I shouldn't have done that before, that was such a terrible mistake, or, oh, I can't wait for this to happen, and dreaming about the future. And our egos always pull us, oftentimes in these very uncomfortable directions here. And we typically then think that that's the totality of ourselves. We oftentimes just get so compressed by these ego processes, they typically dominate our field of consciousness, that we get cut off from all the other things that are going on that are animating us. So, we're so busy with ourselves, we don't really taste the food that we're shoveling into our mouths. So we don't notice the beauty of nature around us, or just the smaller ways of connecting with another person. And Vou fazer uma coisa estranha aqui, eu esqueci da câmera, mas agora já era. Eu fiz um negócio com minha boca estranho, aí eu lembrei disso e fiquei rindo. Mas enfim, continuando. Esperando e ao mesmo tempo prestando atenção, né? Tentando entender, pegar alguma coisa.
Vamos lá então. O nariz tá entupido ainda, então vou fazer sair o nariz. Talk a moment about this idea that even as we are going about our lives, trying to shape our lives and doing things consciously, we're often influenced by a host of things that lie outside of our conscious awareness. I mean, in some ways, this is at the heart of everything that we have done at Hidden Brain these last many years, which is this idea that there are biases inside us that are operating outside of our awareness. Yes, psychologists have a really eloquent way of describing this, and they call this System 1 and System 2 thinking. So System 1 thinking is our fast, intuitive, reflexive types of thinking. It's the kind of information processing that our brains do without really thinking at all. It's much more reflexive and habitual. It's how I know just to walk to work without even thinking about where I'm going, for example. And that typically orients us through a lot of the day, and we're not even aware of it. It's just kind of on autopilot. What we're typically aware of is what psychologists call System 2 thinking. And this is when we encounter something that requires a decision, where we encounter some anomalous information or something that's in conflict. So, for example, when I'm trying to resist ice cream, but I find myself walking to the bodega, and that conflict going on. That's my System 2 thinking in full flower there. And when we think of this concept, for example, of free will, what it really is System 2 thinking. Eric, you're a political scientist, and I understand that you've seen evidence in your own field that we have different political selves inside of us. Talk about this idea for a minute. What we can see with in a lot of our politics is an intuitive kind of politics where people say, oh, just don't trust my thinking, I just go with my gut. Well, the problem is think about what our gut tells us. And I try to get the sense of how much people rely on their intuitions with a series of survey questions. For example, I would ask somebody, would you rather stab a photograph of your family 5 times with a sharp or stick your hand in a bowl of cockroaches? And you would think, oh, well, the rational brain would be like, why would I want to stick my hand in a bowl of cockroaches? But about 50% of people say, no, I'd rather do that than stab a photograph of my family with a knife, even though that's just a symbolic cost. But because it resonates so much with their intuitions, it seems real to them. And I think that's what a lot of our politics today are we have various kinds of political messages out there that really bypass or circumvent our rational minds and really trigger our intuitions to get us to think about things in ways that are oftentimes very contrary to the rationalistic demands of living in a democracy. So when you think about recent events in politics, I mean, I think many people would say, well, I am thinking about them rationally, I am thinking about them deliberately, it's just the other side that's not being rational and deliberate. How would you respond to that, Eric? Well, I pride myself, I'm a university professor, so I pride myself on being a very rationalistic person. But even still, I will see some injustice online and immediately get enraged. And rather than seeing the complexity of the circumstances, I will immediately say, those people are bad. Those are the ones who should be targeted. That's my first, those people are evil, they're horrible. How could they be doing that? And that's that intuitive sense, like wanting to scapegoat somebody, wanting to come to a very quick and easy conclusion. And a lot of this goes back to what our animal brains are trying to do. Remember, our animal brains are prediction machines. They're taking in lots and lots of information from the world, and they're trying to map reality and make predictions about what they think is going to happen next. And our animal brains love certainty, because certainty is how we can make quick and efficient decisions and predictions. And so we will glom on to anything that gives us a taste of certainty, because if we don't have certainty, we oftentimes experience a lot of anxiety. And anxiety is a very uncomfortable place to live in. So rather than coexist with the anxiety of uncertainty, we will immediately glom on to a scapegoat or some quick or easy explanation for something, oftentimes at the expense of the more complicated reality underneath it. And of course, from the point of view of
know thyself, both these sides of us are ourselves. I mean, the side of us that wants to draw the quick intuitive. Nossa, difícil de concentração, gente. Não sei porquê. Só vou abraçar esse momento. É, tá de boa. Não sei porquê, dá vontade de rir. Doideira, gente. Is becoming aware of these different self-processes and not letting one or the other necessarily dominate us so much. But acho que vou parar então, mas eu vou continuar no inglês, né? Mais uns 20 minutos aqui. Vou deitar no chão, né? E fazer um pouquinho de inglês, escutar inglês, com bastante foco, né? Mais 20 minutos. Depois eu vou escovar os dentes, tomar 2 xícaras de água e focar aqui na minha rotina, né? Tenho que estruturar algumas coisas importantes para hoje. E é isso, e depois mais respiração. Tá vendo? É um novo dia, né? Hoje eu tô bem, dormi bem, né? Então já é outra vibe. Então tá, primeira parte 1 do dia.